Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. O nosso guia é o livro dos Salmos. Estamos na lição número 11. Anseio por Deus em Sião. Eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares. Bem, mas não esquece de deixar o seu like, fazer um pequeno comentário. Me ajude a chegar aos 1000 inscritos, passando para os seus amigos, para que esta lição e esse estudo chegue a mais pessoas. Bem, como de costume, antes de entrarmos na lição, vamos fazer uma breve oração. Quem puder, curve a sua fronte ou feche seus olhos, ou da forma que você puder, e vamos orar. Senhor que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Senhor, eu sei que nós somos pecadores, herdamos herança pecaminosa, mas nós queremos ser fiéis ao Senhor todos os dias e a todos os momentos. O Senhor conhece o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a guardar toda a sua lei e sermos fiéis ao Senhor. E que esta lição, o Espírito Santo, nos ensine para que possamos aprender cada palavra que vem do Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos para a parte de sábado. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não esqueça de fazer as leituras da semana. Elas são muito importantes. É importante que você reflita em cada salmo. Nesta semana vamos nos concentrar na metáfora de Sião, conforme expressa no livro dos Salmos, que podemos ver em Salmos 46, 84, 87, 122, 125. Os Salmos manifestam com frequência a esperança e a expectativa dos justos de visitar e habitar com segurança no santuário de Deus, que é um refúgio de segurança e paz. O próprio conceito de Sião, nas Escrituras, é uma mistura geográfica, política e teológica. Vamos considerar esses diferentes aspectos para compreender o significado espiritual de Sião para o povo de Deus no passado e para a verdade presente de hoje e de amanhã, que precisamos com urgência hoje a esperança que Sião nos oferece. A localização do Monte Sião em Jerusalém em relação ao Monte Moriá tem importante significado teológico. Davi conquistou o Monte Sião em 2 Samuel 5:6-7, 1 Coríntios 11:5-7, ocupando uma área relativamente pequena da colina que veio a ser chamada de Cidade de Davi, ao norte, a cerca de 600 metros de distância. Ali ficava o Monte Moriá, onde Isaque havia sido oferecido em sacrifício, lembra? Em Gênesis 22, 1-12. A cidade de Jerusalém estendia-se para o norte e abrangia o Monte Santo. Posteriormente, o nome Sião passou a incluir o Monte do Templo. Como vemos nos Salmos, o termo Sião frequentemente se refere à cidade de Jerusalém como um todo. Temos vários salmos que podemos ver isso, como 48:1-3, 87:2-5, Salmo 125:1-2. Então nós vamos para a lição de domingo. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Leia Salmos 84, 1-4. Por que o salmista anseia por habitar no santuário? Porque ele deseja estar na presença de Deus para sempre. Como todos nós, ansiamos por isso, é a nossa esperança.
O salmista suspira e desfalece para fazer do santuário sua morada permanente, para que ele possa estar perto de Deus para sempre. Salmo 84, 1 a 2. Vamos então ler o Salmo 84, 1 a 4. Minha alma anseia pelos teus átrios, ó Senhor. Quão amáveis são tuas moradas, ó Senhor dos exércitos. Anela minha alma, e ainda ardentemente deseja os átrios do Senhor. Meu coração e minha carne cantam ao Deus vivo. Até o pardal encontra lar e a andorinha um ninho para si, onde põe a seus filhotes perto de teus altares. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu, bem-aventurados os que habitam na tua casa, perpetuamente te louvarão. Bem, o Salmo 84 é o hino de um peregrino e uma canção de Sião. Os cânticos de Sião, 46, 48, 76, 87 e 122, são hinos processionais que descrevem os desejos e expectativas dos peregrinos que subiam a Jerusalém para participar nas festas religiosas. Neste salmo, as alusões ao templo e ao rei indicam que é pré-exílico. Surge uma peregrinação ao templo então. O Salmo 84 mostra semelhanças com o Salmo 42, que também é dos filhos de Corá. Nas principais festas, judeus de toda a Palestina e mais tarde de outros países iam em bandas de cânticos ou grupos de peregrinação a Jerusalém. Foi um momento de alegria e muita cantoria. Podemos imaginar o amor, a alegria e o espírito de adoração que reinavam nesses grupos de peregrinos. Podemos ver nos versos de 1 a 4 saudades da casa de Deus. Que gentil é a linguagem do amor. O salmista ama a Deus e ama o seu santuário. Assim deve ser o local de reunião da igreja, um lugar de alegria, onde queremos estar. Além disso, devemos amar nossos irmãos, que são templo de Deus. 1 Coríntios 3,16 e 6,19. O Senhor dos Exércitos aparece aqui e no final do Salmo, num arranjo literário chamado inclusão. O salmista fica alegre porque reconhece quem é esse Deus que ele vem adorar. Saudade e desejo vêm das palavras pálido e consumir em hebraico. Um sinal de amor a Deus e o desejo de comungar com Ele e adorá-lo. Átrios também fala do templo, mas também simboliza a comunhão com Deus. Seu coração, sua carne, isto é, toda a sua alma e corpo estão envolvidos nesta adoração. A adoração alegre pode ser expressa em várias maneiras. Não há nada comparável à comunhão com Deus. A menção de passarinho e da andorinha no verso 3 enfatiza o lugar de segurança e descanso, que é o lugar de comunhão com Deus. Abordando no verso 4, este salmo contém 3 bem-aventuranças. Que privilégio é servir ao Rei de todos. Devemos louvá-lo continuamente. Já nos versos de 5 a 8, peregrinação com bênção, a segunda estrofe começa com outra bem-aventurança. Na primeira estrofe, o salmista anseia e espera pela peregrinação. Agora está a caminho e o rigor da viagem sugere vários conceitos como forças, caminhos e vale, sobre os quais medita sua força
que está em Deus. Quanto mais reconhecemos nosso desamparo e fraquezas e nos apropriamos de sua força, mais capazes e poderosos nós seremos. Como podemos guardar seus caminhos em nosso coração? Por levar a sério sua palavra e confiar nele. Por nos caminhos de Deus também haverá problemas e dificuldades, não será fácil. Mas para aqueles que confiam em Deus, transformam-se em oportunidades de serviço e de crescimento e de santificação. Além disso, o poder de Deus se manifesta em todos. Paulo diz que vamos de triunfo em Cristo. Agora vamos ver os versos 8. Ao se aproximar de Jerusalém, o salmista começa a orar a Jeová dos Exércitos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos quem Ele é e quem adoramos. A expressão de súplicas e confiança nos versos de 9 a 12, que são muito importantes para a gente entender. Nessa estrofe, o salmista, juntamente com outros peregrinos, chegam a Jerusalém e dirigiram a sua oração a Deus. O ungido é o rei que representa todo o povo. O Novo Testamento diz que é em Cristo, o ungido, Deus nos olha com favor. No verso 10 enfatiza o privilégio da comunhão com Deus. É melhor ficar sozinho na porta onde Deus está do que o melhor assento luxuoso em lugares ruins. Quem experimentou a presença divina e fez sua vontade nunca mais vai querer viver longe do Senhor. O sol é escudo. Este é o único lugar na Bíblia onde Deus é chamado de sol. Naturalmente, o salmista usa linguagem figurada para mostrar que Deus é a sua luz, é a sua proteção. Observe a ênfase da integridade. A comunhão com Deus não é apenas algo místico, implica e requer uma moralidade, uma adoração fiel. Abençoado quem confia em você, no verso 12. Que boa conclusão. A base da vida com Deus é a fé, é a confiança nele. Não podemos reduzir a vida cristã a receitas ou legalismo. Depende da confiança pessoal em um Deus pessoal e todo-poderoso que está sempre do nosso lado. Vamos para a segunda-feira. Ore pela paz de Jerusalém. Leia o Salmo 122, de 1 a 5. Quais eram os sentimentos dos adoradores ao chegar em Jerusalém? O que esperavam encontrar ali? A alegria, a emoção e justiça. O Salmo 122 expressa a emoção dos peregrinos ao chegar a Jerusalém. Com alegria, os fiéis se juntavam 3 vezes durante o ano para comemorar a bondade de Deus para com eles no passado e no presente. Deuteronômio 16:16. Então vamos ler o Salmo 122, de 1 a 5. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, iremos à casa do Senhor. E agora já pousam nossos pés dentro das tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está edificada como uma cidade de um conjunto perfeito, para onde sobem as tribos do Senhor,
conforme o testemunho dado a Israel, para louvar o nome do Senhor, porque ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. O Salmo 122 é uma canção de Sião pela paz em Jerusalém. Os 15 salmos de 120 a 134 são cânticos de ascensão de acordo com seus títulos. Eles eram cantados quando os peregrinos israelitas subiam a Jerusalém para as 3 principais festas anuais: a Páscoa, Primícias, Pentecostes e Tabernáculos. O salmista expressa a alegria de poder ir à casa de Deus e louvá-lo junto com seu povo. Este também deveria ser um caso para todos os cristãos. Quando o salmista se lembra do louvor do povo, ele pensa também na justiça, tronos de julgamento e na linhagem davídica, que implica as promessas da aliança davídica. Nos versos de 6 a 7, a visão de paz. O salmista expressa um desejo ardente de paz para Jerusalém. O povo deve sempre buscar a proteção e a ajuda de Deus. Jerusalém tem sido um lugar de muita luta. Nós podemos ver nos dias de hoje essa guerra de Israel contra o Hamas. Os crentes devem sempre buscar sua paz e também a paz de todas as cidades, inclusive aqui no nosso Brasil. Nos versos de 8 a 9, unidos em oração, o autor de Hebreus, Deuteronômio 12, 22 a 24, aplica esta passagem ao contexto da nova aliança. O salmista expressa as suas motivações pedindo a paz e a prosperidade de Jerusalém. O seu amor pelos irmãos e amigos, e porque ali está o santuário de Deus. Suas orações não são egocêntricas só por eles, mas ele deseja a bênção de seus irmãos e a glória de Deus. Vamos então para a lição de terça-feira. Sião, lar de todas as nações. Leia o Salmo 87, 1 a 2. O que fez de Sião um lugar tão estimado? Sião é a cidade escolhida e amada por Deus. O Salmo 87 é um hino que celebra Sião como a cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O fundamento do templo de Deus está no Monte Sião, Salmo 2,6, Salmos 15,1. No fim dos tempos, Sião se elevará acima de todos os montes, indicando a supremacia do Senhor sobre todo o mundo. Salmo 99, 2, Isaías 2,2, Malaquias 4,1. O Salmo 87 refere-se a Sião como montes para destacar sua majestade. No Salmo 133, 3, Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Vamos ler o Salmo 87, 1 a 2. Gloriosas coisas se tem dito de ti. Seu fundamento está no Monte Santo. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. O Salmo 87 é a canção de Sião, centro espiritual de todos os povos. Esta bela canção foi sem dúvida cantada pelos peregrinos que vieram de muitos lugares para Jerusalém. Mas também é profético, apontando para o dia em que Jeová será aceito como rei por todos os povos, à luz de passagens como Isaías 2:4 e Zacarias 8:22, 23, tem uma projeção escatológica, messiânica e missionária. Nos versos de 1 a 3, Sião, cidade de Deus. Deus fundou Sião, por isso é santa. Ele a escolheu pela mesma razão que escolheu Abraão e Israel, por seu amor. Deuteronômio 7, 6, 8.
Salomão reconheceu que o templo não pode conter o Deus que preenche o universo. Porém, Deus atua na história. Por isso, ele usa lugares e tempos específicos para cumprir seu propósito. Nos versos 3, coisas gloriosas são as façanhas que Deus realizou e, mais ainda, as promessas e profecias para o futuro, para o nosso tempo. Nos versos 4 a 7, explique melhor. O Salmo contém vários ecos de passagens de Isaías que falam do futuro glorioso de Jerusalém. Sião, desejos de todas as nações, nos versos de 4 a 7. Sião, como centro espiritual desejado por todos os povos, é apresentada de 4 maneiras. A, por uma profecia do próprio Deus, versos 4. B, o anúncio de um profeta, verso 5. C, o registro de Deus, verso 6. E D, por uma celebração de canto e dança, no verso 7. A mensagem missionária de que as pessoas de todas as cidades adoram a Jeová é evidente. Observe a semelhança com Jó 86:9 e passagens de Isaías. Muitas pessoas virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, Jó 2:3. Raabe também se refere ao Egito em Isaías 37 e em 19:23 diz: então os egípcios e os assírios servirão a Jeová. A ideia de se integrar ou nascer nela é que eles serão cidadãos da cidade de Deus. Este centro espiritual proporcionará a estabilidade, no verso 5. Também dá alegria e o reconhecimento universal de que Deus é a fonte da vida. Vamos então para a lição de quarta-feira. Segurança e paz em Sião. Como o mundo é poeticamente retratado no Salmo 46, 1 a 7. Como uma confusão, fúria, tumulto e guerra. O Salmo faz uma descrição vivida do mundo em confusão, retratado como uma imagem de desastres naturais e intensidades sem precedentes. Salmo 46, 2, 3. A imagem das águas perturbadas muitas vezes retrata as nações rebeldes e vários problemas que os ímpios causam a este mundo. Salmo 93, 3 a 4. Vamos ler então o Salmos 46. Deus é nossa fortaleza. Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e se transpassem os montes para o coração do mar. Ainda que bramem e se perturbem as suas águas e tremam os montes por causa do seu ímpeto. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a clarear amanhã. Bramam as nações, abalam-se os reinos, lança ele sua voz e se derrete a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Este salmo, como os dois que se seguem, celebram vitórias. Possivelmente foi inspirado na vitória na época de Josafá. 2 Crônicas 20. Deus é o nosso refúgio na tempestade, nos versos de 1 a 3. Em qualquer crise, Deus é nossa proteção e força. Ele enfatiza que Deus está sempre pronto para nos ajudar. Por isso,
no verso 2, que podemos confiar nele. Normalmente o cristão acredita que Deus pode, mas duvida que esteja disposto. Neste caso, o salmista insiste que Deus está sempre pronto e disposto. O uso das palavras é pitoresco. As montanhas representam o que é considerado o mais estável. O mar representa o que está sempre em movimento. Também no verso 3, rugir, yeremu em hebraico, é espumar. Acentua o efeito do padrão de crise. Calvino diz que a nossa fé só é verdadeiramente testada quando passamos por conflitos severos. Nos versos de 4 a 7, nosso refúgio na crise política. As crises políticas, sejam entre nações ou dentro de uma delas, muitas vezes põem em perigo a vida de todos e o trabalho da igreja. Mas quem confia em Deus e não depende das águas políticas que espumam, antes eles se alimentam das águas da vida que fluem de Deus. Jó 36:8. Ele mesmo está no meio do povo. Calvino diz: se desejamos a proteção de Deus, devemos, acima de tudo, estar interessados na sua habitação entre nós. O salmista alude a eventos históricos específicos, como a travessia do Mar Vermelho, ao amanhecer, no verso 5, e a mesma frase em hebraico que é usada em Êxodo 14:27. É verdade que as nações estremecem, a mesma palavra que rugem no verso 3, mas apenas com a voz de Deus a terra se derrete. Gênesis 1. Ele criou a terra pela sua palavra. Desaparece ou muda completamente a situação. Todos nós podemos nos lembrar dessas obras de Deus em nosso tempo, tanto diante do caos cósmico, quanto do caos histórico, como no tempo do fim que vivemos agora. Nosso refúgio é Deus, porque Ele está conosco. É Ele quem está na direção de tudo. O salmista pode apontar fatos concretos, por isso ele diz: venha e veja. Aliás, muitos não querem ver e darão outras explicações. Desolações, no verso 8, também pode ser traduzidas como coisas espantosas. Como vemos no Apocalipse, antes de estabelecer um reino de paz, Deus deve fazer um julgamento. A vitória e a paz subsequente para os salvos na vinda de Jesus. No verso 11, repete o refrão: visto que Deus controla a natureza e a história, podemos confiar nele sempre. Deus de Jacó enfatiza sua misericórdia e paciência. Calvino reclama daqueles que não aplicam esse desafio à sua própria situação. Ele insiste que com estes dois, o seu poder e a sua misericórdia, nada pode impedir a nossa fé de confrontar todos os inimigos que se levantam contra a igreja. Nos versos de 1 a 11, Deus a fonte de ajuda. Isaías 46, 1 a 11. Primeiro, Deus não tem como objetivo manipular eventos para o seu próprio benefício. 2, Deus está profundamente interessado no mundo e nos seus habitantes. 3, Deus está interessado nas pessoas e deseja o seu bem. 4, Deus não está longe das pessoas e das suas necessidades. 5, Deus está próximo e é o nosso refúgio e consolador em cada momento. Vamos então para a lição de quinta-feira, inabalável como o Monte Sião.
Como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 125, 1-2. Eles são firmes e inabaláveis como o Monte Sião. Às vezes são tentados a praticar a iniquidade e andar pelos caminhos tortuosos. Confiamos em Deus, mesmo quando não entendemos as circunstâncias da vida. Os que confiam no Senhor são comparados ao Monte Sião, símbolo de firmeza e força. A vista magnífica das montanhas que cercavam Jerusalém inspirou o salmista a reconhecer a certeza da proteção divina, Salmos 5:12 e Salmos 37, 7-10. Ao contrário dos montes governados pelos ímpios, que são lançados ao mar, Salmo 46:2, vamos ler então o Salmo 125, 1-5. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que é inabalável, que permanece para sempre. Como Jerusalém tem montes ao redor dela, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Porque não deixará cair o cetro dos ímpios sobre a herança dos justos, para que não estendam os justos suas mãos para a maldade. Dá bem o Senhor aos bons e aos que são retos em seu coração, mas aos que se desviam pelas sendas tortuosas, o Senhor os fará ir com os que praticam mal sobre Israel. O Salmo 125 é uma súplica coletiva, oração de confiança. Este é o sexto dos cânticos da ascensão gradual, no Salmo 120 a 134. O Salmo 120, do seu conteúdo deduzimos que foi escrito em Jerusalém, numa época em que uma nação estrangeira governava e controlava a cidade. A ênfase está na proteção de Jeová e na responsabilidade de manter a confiança em Deus. A expressão de confiança, nos versos de 1-3, embora os peregrinos marchem em direção a Sião, a sua confiança não está na cidade ou na religião, mas no próprio Jeová. Para os crentes, aspectos da criação de Deus sugerem a sua obra na vida do seu povo. Aqueles que confiam nele são tão estáveis quanto a Sião. Nos versos 2, continua com as paralelas. Agora, as outras montanhas, povos, estabilidade, sugerem a proteção de Deus ao redor do seu povo. Para enfatizar esta garantia, repita novamente que é para sempre. O Salmo 121, as montanhas também sugeriam a proteção que Deus dá ao seu povo. Nos versos 3, indica que os ímpios controlavam a cidade. Nota-se certa semelhança com o pensamento de Ezequiel 18:24, nos versos de 3-5. Mas o total domínio não será permanente. O salmista espera que o julgamento de Deus chegue em breve, porque quando os ímpios dominam o governo, alguns dos justos são tentados e caem nos mesmos atos malignos. Embora o salmista enfatize a proteção de Deus, ele deixa claro que os piedosos podem ter problemas. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje em nossa nação. Os que caíram vão ter grandes problemas. A oração de advertência nos versos de 4-5, a confiança nos versos de 1-3 constitui a base desta oração. O salmista pede ajuda e a bênção de Deus, que Deus recompense os justos, mas julgue aqueles que se afastam para praticar o mal. Deus é soberano, mas os seres humanos têm de tomar uma decisão moral de obedecer a Deus e continuar a confiar nele. O resultado daquilo que o salmista pede será paz sobre Israel e sobre o seu povo,
a persistência de uma nação em oração, clamando a Deus por justiça e liberdade dos ditadores soberbos que condenam os inocentes e libertam os criminosos. Um povo em oração fervorosa, seu clamor é ouvido, pois o nosso Deus Criador fará justiça da qual ninguém escapa. Uma igreja unida, a igreja remanescente dos últimos dias, que se humilha aos pés de Jesus Cristo, em alto clamor, muito em breve receberá o derramamento do Espírito Santo. Acho que vai ser hoje. E logo verão a Jesus Cristo em glória nas nuvens, sentado à direita do Pai, com todos os anjos, a recolher o seu povo na terra, tanto vivos quanto mortos. Você quer estar no meio desse povo? Eu também. Amém. Bem, até a próxima lição número 12. Adoração para toda esta vida. Até lá, se Deus permitir.